Antônio Nóbrega preparando um espetáculo especial também sobre os 500 anos, que será mostrado também nesses mesmos lugares. E na área de cinema, sob a curadoria do professor Carlos Augusto Calil, da USP, nós estamos preparando uma mostra de cinema brasileiro, tendo por tema a formação da identidade nacional, e que será mostrado no Brasil, em primeiro lugar, no Festival Próximo de Brasília, próximo Festival de Brasília, 99, em que nós teremos... Já temos, inclusive, um convênio firmado com as autoridades do Distrito Federal, criando o prêmio dos 500 anos. Os senhores receberam aí, inclusive, uma notícia sobre isso. Criamos 3 prêmios para o Festival de Brasília. Vamos organizar um seminário, etc, etc, tendo por tema sempre a questão que está acompanhando da identidade nacional dos 500 anos. Os senhores vão perguntar, mas de onde é que vocês estão tirando dinheiro para fazer tudo isto? Eu diria que, tirando leite de pedra um pouco, né? O nosso orçamento, ele foi reduzido nessas sucessivas crises em 78%. Nós temos que, evidentemente, lançar a mão de uma campanha, e já começamos uma campanha junto, o empresariado, o setor privado e algumas estatais, para que a gente consiga levar adiante dignamente tudo isso. Porque só tem um detalhe, como os senhores vão de convir: esses projetos todos, por definição, são inadiáveis. Ou sai agora ou não sai nunca. A não ser que os deixemos para quando fizermos 600 anos. Eu estou terminando, mas eu gostaria antes de mencionar que se criou também, porque certamente os senhores viram muitos em jornais, em revistas, etc., na televisão, um conselho empresarial Brasil 500 anos. Isso foi criado também por um decreto do Presidente da República, reúne 50 figuras importantes do empresariado brasileiro, sob a liderança de um empresário do Rio de Janeiro, que é o senhor Félix Bulhões. Foi criado, de acordo com o decreto de criação, foi criado para prestar colaboração ao governo federal, consequentemente à Comissão Nacional, na questão dos 500 anos. Mas, infelizmente, até agora não tem sido possível uma convergência muito grande dessas nossas linhas de atuação, na medida em que eles estão levantando recursos para os seus próprios projetos, de certo modo, que eles mesmo estão criando. E finalmente, eu gostaria de mencionar essa questão de Brasília e os 500 anos. Em primeiro lugar, é claro, a situação de capital da República, né? A terceira capital do Brasil, a capital dos 500 anos, e a cidade tão jovem que vai comemorar 40 anos quando o Brasil estiver fazendo 500. Designamos há algum tempo atrás um grupo de trabalho na Comissão Nacional para preparar a agenda, senhor presidente, digamos assim, da semana que envolve o dia 21, 22 de abril do ano 2000. E o que está previsto, em princípio, eu posso adiantar aos senhores, é que os convidados, sobretudo os convidados estrangeiros, não é? Os chefes de Estado, chefes de governo que vierem ao Brasil para as comemorações dos 500 anos, deverão chegar a Brasília no dia 20 de abril, de preferência. No dia 21 de abril, isso nós estamos organizando, inclusive com a presença também do governo de Brasília, lógico. Dia 21 de abril, pela manhã, haverá uma sessão solene do Congresso Nacional, não é? Com a presença desses dignitários estrangeiros todos. Depois haverá à noite, no Teatro Nacional, um ato solene, cultural. Vamos justamente estar mencionando antes a questão da Sinfonia dos 500 anos, entre outras coisas. Haverá uma série de festas populares, né, por Brasília toda. Haverá uma série de inaugurações, e eu chamaria atenção para algumas delas, como, por exemplo, a do projeto Anfebra, que foi proposto pela Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira, a seção regional de Brasília, e que consiste exatamente, não é, na inauguração, quer dizer, na construção. O projeto consiste na construção
de monumentos que serão inaugurados no dia 21 de abril do ano 2000. Ela propõe a construção de um projeto do Oscar Niemeyer para conjunto arquitetônico cívico-cultural, composto por memorial aos heróis da pátria, túmulo do soldado desconhecido, que não existe em Brasília até hoje, e monumento à Força Expedicionária Brasileira. O memorial aos heróis será construído junto ao Cruzeiro, próximo ao Memorial JK. O monumento à FEB vai ser erguido na Praça dos Três Poderes. O projeto prevê a constituição de acervo relativo aos fatos históricos em causa. Eu sei, o nosso querido presidente, na visita que me fez há um tempo atrás, mencionou, inclusive, e voltou a mencionar hoje aqui, justamente o projeto, né, de se levar adiante a construção também de um monumento, e que eu acho que será muitíssimo bem-vindo dentro dessa série de comemorações previstas para Brasília. Nós temos também o Centro Nacional de Informação e Referência da Cultura Negra, que é um projeto da Fundação Palmares extraordinário. Já está previsto, inclusive, o espaço físico para a construção do centro, que já foi determinado pela administração de Brasília. Serão aproximadamente 6 mil metros quadrados no polo 33 do projeto Orla. Deverão constar do centro biblioteca com auditório, museu, ateliê com oficinas, cine-teatro, salas multiuso e jardim. Há a questão do festival dos 500 anos, que será o festival que eu tinha mencionado antes. E, finalmente, eu gostaria também de mencionar, e eu não estou dizendo tudo que evidentemente vai haver em Brasília, que tem muitas outras coisas, inclusive essa grande quantidade de projetos da UNB também, mas eu gostaria de mencionar, apenas para concluir, uma coisa. Talvez eu seja um pouco obsessivo nessa questão da reflexão sobre os 500 anos de Brasil. E quem me vê falar pensa evidentemente que eu estou querendo colocar de lado ou ignorar a festa, a celebração. E não é verdade, claro. Nós temos uma grande quantidade de projetos que envolvem a festa, que envolvem a celebração. Festas cívicas, religiosas, festas populares, shows, música, tudo isso está previsto. Agora, a tal ponto está previsto isso, que eu apenas concluiria contando aos senhores uma pequena história. Em fevereiro do ano passado, eu fui ao Rio de Janeiro para fazer uma palestra no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro sobre os 500 anos. E de lá saí, e era um dia solene na medida em que era o início dos trabalhos, inauguração dos trabalhos daquele ano, e havia um coquetel em seguida, mas eu tive que sair muito rapidamente porque eu tinha um compromisso inadiável, não é? Em outro lugar da cidade do Rio de Janeiro, e que era, eu diria, igualmente importante. Era uma reunião com a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro. Eu fui e fiz uma palestra rápida para eles, que estavam reunidos em plenário naquele dia, sobre os 500 anos. Falei da reflexão, mas eu também disse, olha, evidentemente não pensem vocês que a gente também não está pensando em festa. E se eu estou dizendo festa, evidentemente a maior festa popular do mundo, que é o Carnaval Carioca, não pode estar ausente dos 500 anos. De modo que eu vim propor a vocês fazer do Carnaval do ano 2000 o Carnaval dos 500 anos. Bom, gostaram muito da ideia, discutimos muito ali e tal, mas em seguida fizemos uma reunião privada com os diretores só ali. E eu então tive a oportunidade de propor mais concretamente uma ideia, o que nós estávamos pensando. E é o seguinte, eu disse que nós poderíamos indicar uma comissão de historiadores, seriam os 2 historiadores da Comissão Nacional, vocês indicariam mais 1 ou 2. E essa comissão, então, faria uma espécie assim de um panorama da história do Brasil em 14 grandes capítulos. Esses capítulos, então, seriam desenvolvidos, assim, pelos historiadores e sorteados depois entre as 14 escolas do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro. E cada escola dessa teria liberdade para desenvolver, do ponto de vista carnavalesco, o seu capítulo. E a única coisa que eu pediria é que o desfile se fizesse na ordem cronológica da história do Brasil. Ou seja, se nós estamos falando em festa, portanto, nós estamos falando no maior desfile, na maior manifestação já havida talvez até hoje no mundo, não é? Contando a história de um país.
Serão 70 mil pessoas organizadas em 14 grandes escolas e tal, com toda aquela riqueza do Carnaval do Rio de Janeiro, contando a história de um país. Coisa mais popular, de mais impacto do que isso, é um pouco difícil. E apenas para complementar, logo em seguida, e eu tinha ideia de ir a São Paulo, realmente tinha, já tinha até comentado, mas eu tinha dado uma entrevista para uma revista em grande circulação aqui, e a revista, entre outras coisas, eu tinha mencionado isso, mas foi colocada como manchete, chamando a atenção, claro, samba dos 500 anos. E na mesma hora me telefonaram de São Paulo, dizendo que eles tinham essa mesma ideia, que queriam fazer a mesma coisa e tal. Eu fui a São Paulo, já apresentaram o projeto, vão fazer. Eu tenho estado em contato, portanto, tanto com o Rio quanto São Paulo, e essas duas cidades vão apresentar o Carnaval do ano 2000 como o Carnaval dos 500 anos, o Carnaval do 5º Centenário. Meu tempo esgotou-se, eu gostaria de pedir desculpas aos senhores por ter rateado tanto a voz aqui, que eu não sei o que estava acontecendo no início, mas estou à disposição também para qualquer depois debate, pergunta e tal. Muito obrigado. Convidamos também para compor a mesa de honra desta Comissão Geral o excelentíssimo senhor Conselheiro Cultural da Embaixada de Portugal no Brasil, Rui Rasquilho. Só nível de comunicação, essa sessão está sendo, essa Comissão Geral está sendo transmitida ao vivo e será transmitida às 21h20 pelo canal 9 da NET. Gostaríamos também de registrar a presença das seguintes autoridades no nosso plenário. O senhor Sidney Menezes de Albuquerque, chefe de gabinete de Estado-Maior do Ministério da Marinha. O senhor Jafé Torres, chefe de gabinete do Grande Oriente do Brasil, representando o Grão-Mestrado-Geral, Dr. Francisco Murilo Pinto. Dr. Arnaldo Serafim, general de divisão da Reserva do Exército. General Carlos Eugênio Rodrigues Lima Monção Soares, presidente de honra da Associação Nacional dos Veteranos da FEB, Seção Regional, Distrito Federal. Sr. Manuel Soriano Neto, coronel do Exército, chefe do Centro de Documentação do Exército, Ministério do Exército. Sr. João Araújo Neto, Joãozinho, deputado distrital, suplente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, presidente do PFL de Ceilândia. Senhor representante da CAES, o senhor Marcelo Cerqueira, Dom Francisco Veríssio, vice-presidente nacional do PFL de Sobradinho. Arnos de Faro Coelho, assessor do reitor da UNB, da Universidade de Brasília. Senhora Maria Amélia Betânia Jacques, secretária dos FAM do Ministério das Relações Exteriores. Senhor Antônio Fernando Álvares, representante suplente do Ministério da Ciência e Tecnologia. Professora Margarida Patriota, escritora, professora da UNB e do nosso conselho, o Conselho Editorial da DF Letras. Antônio Júlio, conselheiro do Ministério das Relações Exteriores. Nosso querido Afonso Eliodoro, presidente do Instituto Histórico e Geográfico Cidadão Honorário de Brasília. Gostaríamos de pedir para fazer uso da palavra, que agora está aberta aos líderes de bloco. A líder do nosso bloco, a deputada distrital eleita pela cidade de Sobradinho, líder do Bloco Social Democrata, deputada Anicéia Machado. Excelentíssimo senhor, presidente desta sessão e autor do requerimento, deputado Gin Argelo. Senhor presidente da Comissão Nacional para as comemorações do 5º centenário do descobrimento do Brasil, embaixador Lauro Barbosa da Silva Moreira. Senhor conselheiro cultural da Embaixada de Portugal no Brasil, Rui Rasquilho. Excelentíssimo senhor secretário de Turismo e Lazer do Distrito Federal,
Lorival Zagonel, senhores deputados, público presente aqui nesta solenidade. Em primeiro lugar, gostaria de aqui parabenizar a Comissão Nacional pelo trabalho tão bem conduzido que nós acabamos de ouvir diante de todas as colocações que foram feitas do trabalho já realizado até o momento, com perspectiva de sucesso total para as comemorações do descobrimento, dos 500 anos do descobrimento do nosso país. Mas não poderia deixar aqui de trazer uma mensagem, que o Brasil é um país em constante descobrimento. No dia 22 de abril do ano 2000, o Brasil vai completar 500 anos de seu descobrimento. Muito mais que a data do descobrimento a ser comemorada, os 500 anos são um marco para a reflexão sobre nosso país e nosso povo, sobre as descobertas que já fizemos e as muitas outras descobertas que temos a fazer. Quando, a 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral chegou à terra que logo chamou de Veracruz, deu-se início à troca de culturas e raças que hoje nos caracterizam. Os índios, os negros, portugueses e outros emigrantes são personagens de uma aventura que vai fazer 500 anos. Nestes 5 centenários, descobrimos primeiramente um Brasil dependente e explorado. Descobrimos um Brasil de riquezas inigualáveis, rico em minérios, rico em agricultura, rico em pecuária. Passamos por um Brasil escravo, uma mancha em nossa história, salva por brasileiros que lutaram e souberam descobrir a dignidade. Saímos da monarquia e chegamos à república. Passamos por ditaduras e tantos outros tipos de escravidão. Descobrimos um país de povo forte e batalhador. Os 500 anos do Brasil pode ser a festa do milênio, mas para realizá-la à altura da sua importância, temos grandes desafios a vencer. Entre estes desafios está a miséria, o desemprego, o direito à educação, à saúde, à moradia, à segurança. Mudar esta situação é difícil, mas é possível e urgente, nos dizia Paulo Freire. Dentre estas mudanças está certamente a ideia-força deste final de século. A parceria, principalmente entre o Estado, a sociedade civil e as associações não governamentais. Dividir participação e responsabilidade será, sem dúvida, um grande tesouro para o próximo milênio. Este não é apenas o momento de celebrar o nosso passado, é sobretudo a preparação do nosso futuro. Descobrir o Brasil do presente e descobrir o Brasil para os próximos 500 anos é dever de cada um. Fazer com que este tesouro sobreviva a outras gerações é responsabilidade de todos os segmentos da sociedade. Cabe a todos, principalmente aos líderes políticos e líderes governamentais, direcionar o Brasil na busca de um caminho que nos leve a descobrir o equilíbrio social, econômico e cultural do nosso povo. Um Brasil que seja para todos os brasileiros. Parabéns, embaixador Lauro Barbosa da Silva Moreira, a quem nós rendemos aqui as nossas homenagens pelo trabalho que vem sendo realizado pela comissão. Obrigada. Gostaríamos também de registrar a presença do senhor Ronaldo Edgar, assessor do secretário de Direitos Humanos do Ministério da Justiça, Dr. Gustavo Dourado, presidente do Sindicato dos Escritores do Distrito Federal, da União Brasileira dos Escritores do Distrito Federal, Maria Dalva Junqueira,
Sindicato de Escritores do Distrito Federal, escritora, Júlio Modesto, presidente, representante do DMTU, Diniz Félix dos Santos, presidente da Sociedade Cultural Latina do Brasil e do Rotary Clube de Brasília e membro do Conselho DF Letras. Gostaria de pedir para fazer uso da palavra, representante da liderança do Partido dos Trabalhadores, deputado Chico Floresta. Excelentíssimo senhor presidente e autor desta sessão do requerimento, deputado Gin Argelo. Senhor presidente da Comissão Nacional para as Comemorações do Centenário do Descobrimento do Brasil, embaixador Lauro Barbosa da Silva Moreira. Senhor conselheiro cultural da Embaixada de Portugal no Brasil, Rui Rasquilho. Excelentíssimo senhor secretário de Turismo e Lazer do Distrito Federal, Lourival Zagonel. Senhoras e senhores deputados, senhores que estão assistindo a essa sessão. É sempre importante e bom termos momentos para discutir a história, porque nos leva a reflexões sobre o futuro. Eu começo esse discurso lendo o trecho de um livro de um conhecido escritor brasileiro. A afirmação de que existem momentos na história que precipitam e cristalizam tendências e soluções que são gestadas lentamente nas épocas anteriores é trivial. Estes momentos, quando o corte se faz com referência a grandes épocas históricas, podem durar décadas, como, por exemplo, quando se diz que a Revolução Francesa marcou o Ancien Régime. Às vezes, as mudanças são mais drásticas e rápidas, como ocorreu com os 10 dias que abalaram o mundo da Revolução Russa de 1917. Em outras circunstâncias, a marcha caprichosa da história, ou seja, a afirmação dos interesses políticos e econômicos de grupos e classes sociais em luta, faz-se mais lentamente e é entremeada por pequenos golpes palacianos, rebeliões localizadas e vai-vens que dificultam a percepção das novas linhas de força que estão a definir o contorno dos interesses dos grupos e classes envolvidos nas lutas pelo sistema de dominação. Fernando Henrique Cardoso, dos governos militares a Prudente de Moraes, em História Geral da Civilização Brasileira, tomo 3, volume 1, editora de Fel, São Paulo, segunda edição de 1982. Ninguém, nem mesmo o próprio autor do texto acima, poderá apagar da historiografia brasileira a riqueza das análises fundadas na abordagem das transformações por que passam as sociedades, como ferramenta para sua transformação atual. A percepção profunda de que a história se faz pelo embate político deixa claro os campos onde os homens se dividem. E nesses campos optam, ficam, mudam ou traem. Os contornos da história, de forma lenta ou por rupturas revolucionárias, expõem os protagonistas e a direção política a que visam buscar e buscam conduzir o desenvolvimento da sociedade. Assim como no processo histórico de passagem do Império à República no Brasil, objeto do texto referido ao autor, a formação de arcos-alianças, promovida na nossa história recente pelo atual presidente, é característico da história do Brasil, onde a repactuação de grupos e interesses protela e impede processos mais profundos e, portanto, transformadores. Os homens se definem entre os campos políticos, mesmo que tenham que negar o seu passado. Estamos diante de um destes momentos onde a pouca clareza das tendências dificulta a percepção das novas linhas de força que estão a definir o contorno dos interesses dos grupos e classes sociais envolvidos. Neste sentido, impõe-se hoje, talvez mais do que nunca, o compromisso na luta política. Impõe-se a necessidade de conhecimento e compreensão do processo histórico brasileiro. Na comemoração desses 500 anos de Brasil, não haverá melhor oportunidade, além de se constituir uma exigência inadiável, se processar uma reflexão sobre nossa história, na busca de caminhos que permitam a real afirmação de uma nação brasileira soberana, livre, independente, socialmente justa e ambientalmente equilibrada. É urgente repensar a história brasileira para reconstruir e resgatar utopias, retemperando o caldeirão social com a esperança na capacidade inesgotável de luta do povo brasileiro por transformações que, apesar dos pactos dos donos do poder, persistem afirmando os reais contornos históricos de uma verdadeira nação. Quero começar me reportando também ao professor Eduardo Novaes no livro O Brasil nos Quadros do Antigo Regime Colonial, em que ele defende que as terras brasileiras foram descobertas já nos quadros de um regime mundializado,
colonialista e mercantilista que forjava as condições para a constituição da sociedade capitalista e do Estado burguês moderno. O Brasil se desenvolve não apenas de forma dependente, mas como parte constitutiva, integrante e subordinada de um processo de formação do capitalismo já então internacionalizado. Os interesses de suas classes dominantes, proprietárias, por antecipação de todas as terras, vão se fundir no mercado internacional do açúcar e no tráfico negreiro. O Brasil vem a desempenhar, nos quadros do antigo regime colonial, papel crucial no processo da acumulação primitiva do capital e suas riquezas, exploradas e espoliadas, como as da América Espanhola, acabaram por constituir as bases da sociedade industrial capitalista. Nascido em um ambiente autocrático, escravocrata, excludente, concentrador e vinculado a interesses externos, a história do nosso país se desenrolou sob o comando de uma elite que acabou por conformar um Estado patrimonial e autoritário. Os negócios privados no Brasil eram negócio do Estado e o poder público era exatamente aquilo que se julgava por iniciativa privada. Essa promiscuidade do uso do poder e dos recursos públicos em benefício privado, que ainda hoje nos envergonha, inclusive internacionalmente, e que povoa diariamente as manchetes de jornais, tem, portanto, raízes históricas. A própria proclamação da República, a despeito de sua necessidade e significado para o avanço da democracia, foi um ato quase que isolado, sem participação popular. Mas, se por um lado, as elites brasileiras sempre conjuraram em quarteladas, golpes e conchavos, que excluíam o povo do processo decisório, perpetuando privilégios e o próprio poder nas suas mãos, a nossa história está repleta de lutas de resistência e busca por transformações reais, demonstrando o potencial do nosso povo na construção de um mundo melhor. Dos quilombolas aos camponeses nordestinos, de Palmares a Canudos e Contestado, as revoltas foram a marca, apagadas na historiografia oficial, mas viva no coração dos brasileiros. As greves operárias do início do século, a luta armada da guerrilha urbana e rural dos anos 60 e 70, assim como os movimentos sociais mais recentes do ABC e o atual movimento do Sem Terra, são evidência do vigor e da disposição dos brasileiros em lutar por um Brasil para todos. Muitas foram as revoltas aplacadas, com uma violência desproporcional. Na segunda metade do século passado, a cabanagem no Pará e a balanhada no Maranhão ceifou a vida de mais de 40 mil brasileiros. A Sabinada na Bahia chegou a expulsar as autoridades provinciais e proclamar a República, movimento logo sufocado pelo governo central com apoio de grandes proprietários de terra. Na Revolução Farroupilha, que durou 10 anos, foram os próprios proprietários de terra que esboçaram um sentimento nacional de soberania e liberdade. Nas guerras populares de Palmares, Canudos e do Contestado, pode-se dar conta do massacre de mais de 100 mil brasileiros. O símbolo maior, a Inconfidência Mineira, povoa o imaginário de liberdade no coração dos brasileiros na figura de Tiradentes, mas também nos exemplifica a traição entre irmãos na triste memória de Silvério dos Reis. Hoje, Tiradentes continua vivo em Minas Gerais, no nome de uma cidade e na inspiração de seu atual governante, enquanto que o Brasil ainda encontra-se repleto de Silvérios a serviço dos interesses do grande capital. Se de um lado, grande parte das elites sempre conjuraram contra os verdadeiros interesses nacionais e populares, também tivemos homens e heróis de fibra, como Araribóia, Chico Mendes, Tiradentes, que colocaram suas vidas na busca de um Brasil mais justo e equânime. Na nossa história mais recente, o povo brasileiro foi surpreendido em 1964 pela grande tragédia da ditadura militar. Ao tempo em que foram escancaradas as portas do país ao capital internacional, com um aparente desenvolvimento econômico, as contradições sociais se aguçaram e o Brasil foi inserido, quase que a fórceps, no circuito internacional de reprodução do capital industrial e financeiro redesenhado no pós-guerra. O ciclo da ditadura militar se encerrou com o povo se levantando e exigindo eleições diretas para presidente, para este mesmo povo, logo após, caçar o primeiro presidente eleito e eleger o autor do nosso texto inicial. Hoje, temos um país mergulhado numa crise que se aprofunda dia a dia. O desemprego alcança índices alarmantes. A volta da inflação tira o sono de governantes e pais de família. A desvalorização da nossa moeda, os juros altos e a deliberada política de recessão sucateia a nossa indústria e setores produtivos importantes. Nossa agricultura familiar sofre também a ameaça de extinção sufocada pela falta de crédito.
Tudo conjura a favor de um quadro de crise econômica, política e social. Nós, do PT, não apostamos neste quadro. Sabemos que a truculência e o retrocesso sempre se alimentaram do caos. Queremos um país novo e por isso lutamos pela construção permanente do nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, forjado e nascido das lutas de nosso povo trabalhador na cidade e no campo. O Brasil tem grandes responsabilidades diante do mundo. As lutas atuais, globalizadas, se desenrolam aqui sob os nossos olhos. Da defesa do emprego à luta pela preservação do meio ambiente. Temos setores sociais que se organizam em luta permanente. O atual estágio de desenvolvimento econômico mundial deixa um enorme rastro de exclusão social e degradação ambiental. Urge defender a vida, na forma do emprego e da preservação dos recursos naturais. O modelo econômico insustentável do capitalismo vem demonstrando a sua exaustão e formulações atuais, como as do desenvolvimento sustentável definidas na Agenda 21, se colocam cada vez mais na vanguarda das esperanças de um novo mundo que se anuncia para o terceiro milênio. A chamada globalização, comandada pelo neoliberalismo, cada vez mais expõe as suas mazelas. E, contraditoriamente, a globalização do capital deixa cada vez mais clara a necessidade da globalização das lutas sociais em todo o mundo. É nestes otimistas e acreditamos num futuro melhor para o Brasil. Apesar de parte subordinada de um processo histórico, a nossa ruptura depende cada vez mais da ruptura desse processo excludente à escala mundial. Hoje sabemos, é cada vez mais difícil uma substancial transformação do Brasil sem uma substancial transformação das relações internacionais de poder.